Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Dando continuidade à nossa série a respeito de resistores, hoje nós vamos introduzir um novo conceito que é a potência elétrica. Vamos ver também as fórmulas envolvidas para o cálculo dessa potência e como isso aparece na prática no caso dos resistores. Você está vendo aí na sua tela a fórmula que nós já aprendemos, que é a lei de Ohm, que relaciona resistência, tensão e corrente. A resistência dada em ohms, a tensão dada em volts e a corrente dada em amperes. Essa fórmula nós já vimos em vídeos anteriores. Vocês já devem ter aí um bom conhecimento a respeito dela. O conceito novo que nós vamos colocar é a potência elétrica. E quando nós estamos falando de potência elétrica, ela nada mais é do que a conversão da energia elétrica em trabalho. A própria definição de potência, ela sugere exatamente isso. É a conversão da energia em trabalho. E no caso de resistores, no caso de energia elétrica, essa conversão é dada por se produzir e dissipar calor através do efeito Joule. Na prática, a fórmula que relaciona a potência elétrica com tensão e corrente é essa daqui, olha. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Sendo a potência dada em watts ou watts, como é mais popular nós dizermos por aqui, a tensão dada em volts e a corrente em amperes. A unidade watts ou watts também é dada em homenagem a James Watt. Em homenagem a ele, nós temos aí a unidade de potência em watts. A fórmula é essa daqui. A potência não é nada mais, nada menos do que a tensão vezes a corrente. Se nós pegarmos esta fórmula aqui, da potência elétrica, e fizermos uma jogadinha de álgebra com ela, como nós já vimos em um vídeo anterior, e nós vamos sugerir para você aí, se nós jogarmos com a álgebra, nós vamos conseguir derivar algumas outras fórmulas aqui, de potência igual a tensão vezes corrente. Vamos dar uma olhada? Assim como nós fizemos com a fórmula para cálculo de resistores, com a fórmula de potência é possível jogar com a álgebra e obter outras fórmulas aqui que relacionam as grandezas. Então, como que isso é feito? Potência é igual a tensão vezes a corrente, certo? Se você mantiver a tensão aqui e jogar a corrente para o lado de cá, ela passa dividindo. Então, a tensão é igual a potência sobre a corrente. E o mesmo pode ser feito se você conservar a corrente aqui e jogar a tensão para o lado de cá dividindo. Então, a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Respeitado aí as devidas grandezas ou unidades, né? Então, são essas fórmulas que nós conseguimos aí, girando com a álgebra, as fórmulas que relacionam potência com tensão e corrente. Na prática, como é que isso aparece lá nos resistores, a questão da potência elétrica? No caso dos resistores, os principais fatores que vão influenciar a potência de um resistor, não exclusivamente esses, mas os principais fatores são o material da sua fabricação. Se eu tiver um resistor, por exemplo, fabricado em fio de níquel cromo, ou um outro material similar a esse resistor tende a dissipar muito mais potência do que um resistor construído, por exemplo, com um filme de carbono ou um filme metálico. O modo de montagem também vai influenciar a potência que os resistores conseguem lidar. Você pode ter um resistor simplesmente soldado em uma placa e ele vai trocar calor com o ar por convecção natural, por exemplo. Ou você pode ter resistores especiais de alta potência montados em dissipadores, ou mesmo refrigerados através de um mecanismo que torne possível a troca com água, por exemplo. Isso vai tornar possível a dissipação de potências muito grandes. Já
conforme nós dissemos, ainda aqui no modo de montagem, um resistor pequeno, uma placa com troca com ar, vai conseguir dissipar potências bem pequenas. É importante que a gente respeite esses limites para que os componentes trabalhem sem ser destruídos ou danificados. Outra coisa também que influencia muito na capacidade de um resistor de trocar calor e, portanto, na sua potência, é o seu tamanho físico. Considerando-se resistores que são construídos com o mesmo material e têm o mesmo tipo de montagem, pela lógica, um resistor de tamanho físico maior vai dissipar muito mais potência do que um resistor de tamanho físico menor. É verdade que quem acompanha a eletrônica há muitos anos sabe que, devido a técnicas novas e novos materiais na construção de componentes, resistores de um determinado tamanho físico que anteriormente nós entendíamos que era 1/8 de watt, hoje esses mesmos resistores, com o mesmo tamanho físico, dissipam uma potência maior, de 1/4 de watt. Portanto, é importante, ao considerar a potência do resistor que você vai empregar, observar o que dizem os datasheets dos fabricantes. Sempre cheque as informações dos datasheets, porque são as informações que vão te fazer saber exatamente o que esperar daquele componente que você está empregando. No nosso caso aqui, do que nós estamos falando, qual é a máxima potência que você pode dissipar num resistor no circuito para o qual você está dimensionando. Então, não deixe de consultar os datasheets se você não tiver uma informação claramente escrita ou indicada nos componentes que você está trabalhando. Nós vamos dar uma olhada na prática, isso já foi mostrado no vídeo anterior, em alguns exemplos de resistores e a potência que eles são capazes de lidar. Vamos ver isso então? Nós vemos aqui no nosso vídeo alguns resistores que nós já conhecemos de vídeos anteriores e eles apresentam aqui especificações ou capacidades de dissipação de potência diferentes um do outro. E eles vão servir de exemplo para o que nós queremos dizer aí com a capacidade de dissipar potência de cada um dos resistores. Por exemplo, esse resistor maior aqui, conforme nós vemos, é capaz de lidar com uma potência da ordem de 20 watts. Ele é construído em um corpo cerâmico e o elemento que vai aqui dentro é construído em fio e é conectado aqui a esse corpo cerâmico através de uma sílica ou uma cerâmica. Isso faz com que ele consiga lidar com 20 watts de potência. Esse outro exemplar que nós temos aqui é um resistor também em fio, a construção em um corpo cerâmico, mas ligeiramente diferente daquela que nós mostramos. Se você perceber, ele é bem menor fisicamente e por isso ele consegue lidar com apenas 5 watts de potência ou dissipar apenas 5 watts de potência. No outro caso, nós temos um resistor menor ainda e por isso ele é capaz de dissipar uma potência também menor. Esse é um resistor de 3 watts construído aqui em filme metálico ou filme de carbono. O menor que ele ainda, nós temos um resistor bastante comum aqui. Antes da era aí dos SMDs, esse era um tipo de resistor muito usado, muito empregado, ainda é. E é um resistor de 0,25 watts ou 1/4 de watt, construído aí a partir de um filme de carbono, 5% de tolerância. Então, como você pode ver, o tamanho físico relativo dos resistores vai influenciar muito a sua capacidade de lidar com potência. Você dê uma olhada no vídeo aí, eles têm tamanhos fisicamente diferentes ou bastante diferentes uns dos outros. E resistores de tamanho maior, em geral, vão dissipar uma potência maior. Mesmo assim, não deixe de consultar o datasheet para você ter certeza daquilo que você está fazendo. Nós não dissemos que a potência está ligada com a capacidade de lidar com calor? Então vamos ver isso na prática. Nós temos aqui um resistor de 1/4 de watt. Ele é 10 ohms, a gente consegue ver as cores ali, é um marrom, preto, preto. Então ele é um resistor de 10R, 1/4 de watt. Ele está ligado aqui através
dessas garras a uma fonte, onde nós vamos dosar a corrente que atravessa ele aqui, vamos poder ajustar essa corrente. E essa haste aqui nada mais é do que um termopar que vai medir a temperatura ali no nosso instrumento, no nosso multímetro. Ali nós temos a temperatura em graus. E nós vamos ver que a partir do momento que nós inserimos corrente no resistor, ele começa a gerar calor. Começa a gerar calor e esse calor tem que ser corretamente dissipado para o meio, para o resistor se manter inteiro, para ele se manter vivo. Então vamos lá. Ligado aqui a nossa fonte de tensão, vamos começar a fazer circular corrente no resistor. Estamos aqui com uma corrente de 230 mA aproximadamente. Com essa corrente para um resistor de 1/4 de watt no valor que nós temos aqui, um resistor de 10R, ele já está teoricamente acima da sua potência, de 0,25 watts. Se você fizer o cálculo, usar a fórmula aí da potência, que relaciona corrente com resistência, você vai ver que a corrente aceitável para esse resistor é no máximo em torno de 158 mA. Ele não queimou ainda, embora ele está acima do seu limite, porque existe uma tolerância, porque ele está aqui ligado ou acoplado ao corpo do meu termopar, e isso ajuda ele a dissipar calor. Então, embora ele está acima da corrente recomendada, atingindo aí a temperatura agora em torno de 46 graus, ele não se danificou, porque ainda nós temos uma certa tolerância, temos uma leve corrente de ar aqui, hoje é um dia muito quente aqui, então tem um ventilador funcionando aqui. Isso faz com que ele suporte melhor a sobrecarga. Mas se eu for aumentando a corrente que percorre o resistor, ele vai ficar cada vez mais quente. E se eu não respeitar a capacidade dele de dissipar potência, ele pode desde alterar o seu valor ôhmico por excesso de calor. Esse excesso de calor vai fazendo com que o material ali, que o resistor é construído, ele se queime ou se deteriore com o oxigênio no ar. Isso vai alterar o valor do resistor. Normalmente, em caso de resistores comuns, esse valor se altera para cima. E aí você vai pegar um resistor que está lá indicado nele 10 ohms e ele vai estar com 12, 14 ou talvez muito mais. Porque ele já sofreu estresse devido ao excesso de calor que ele não conseguiu dissipar. Se eu for aumentando ainda mais a corrente em cima dele, ele vai estressando cada vez mais. E a temperatura, como vocês podem ver, vai subindo. Ela pode chegar inclusive a um limite em que o meu resistor será destruído. Por quê? Porque eu não respeitei a especificação de potência de trabalho do resistor. Então, vejam que a temperatura vai subindo cada vez mais. A fita aqui, ela só não derreteu porque ela não é uma fita plástica comum. É uma fita Kapton, ela suporta uma temperatura bastante grande antes de se fundir. E nós vemos que quanto mais eu aumento a corrente, pior fica a situação do meu resistor. Maior aumenta a temperatura e eu posso inclusive vir a danificá-lo. Então vamos subindo aqui, olha. Estamos ali com 500 miliamperes, dissipando aí em torno de 2,5 watts num resistor que era para ser 0,25, então nós estamos com 10 vezes acima a potência dele. Se eu não tivesse essa fita acoplada aqui ao termopar, ele provavelmente já estaria fumaceando e já teria sido destruído, danificado. Se eu for subindo ainda mais a corrente, e portanto abusar aí do meu componente, olha só. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ele está fumaceando. O resistor está liberando fumaça por conta de que ele está sobrecarregado. Ok? Se a potência for ainda aumentada ainda mais, ele vai chegar a um ponto em que ele não suporta mais trabalhar e eu vou aí destruir completamente o meu resistor. Olha a temperatura lá no multímetro, passando dos 200 graus e o resistor ficando levemente incandescente.
Nesse ponto que ele chegou aqui, ele já, inclusive, provavelmente perdeu aí as suas propriedades, o seu valor ôhmico já foi desviado. Se nós pegarmos aqui um multímetro, e a gente soltar aqui os terminais do nosso resistor, nós vamos ver que por ele ter sofrido essa sobrecarga, o valor ôhmico dele provavelmente foi desviado. Vamos ver aqui que a gente mede aqui. 8,8 ohms. Ao contrário do que eu disse, né? Nesse caso aqui, o material sofreu um desvio para baixo, mas se eu continuasse insistindo com ele, ele aumentaria e chegaria ao ponto, inclusive, de abrir o resistor, ou seja, o seu valor iria para o infinito, ele se queimaria e iria para o infinito. Então, por isso que respeitar a potência que envolve os resistores é importante na prática se nós não quisermos ter o nosso componente destruído. Se a gente tirar ele da fita aqui, ele já esfriou o suficiente para a gente poder fazer isso, vamos perceber que ele foi todo destruído. Olha lá. A gente nem consegue mais ver o valor das faixas, das cores. O resistor foi todo descaracterizado, todo destruído, porque ele sofreu uma sobrecarga. Ok, pessoal? Para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido aí a questão da potência elétrica envolvendo resistores. Aquela fórmula de potência não só calcula a potência quando envolve resistores, mas ela calcula a potência de uma forma geral, é uma forma de potência elétrica. Ok? Mas talvez você tenha aí andado pela internet e tenha descoberto nas suas pesquisas aí sobre lei de Ohm, talvez você tenha encontrado uma figura parecida com essa daqui. Em alguns lugares falam de círculo mágico da lei de Ohm ou algo assim. O que essa figura ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que a potência, a resistência, a tensão e a corrente estão relacionadas aqui com as suas respectivas fórmulas, que fazem parte aí da lei de Ohm. Então, essas fórmulas em verde são aquelas que nós aprendemos quando nós falamos da lei de Ohm pela primeira vez, que relacionam a resistência com a tensão e com a corrente. Essas fórmulas em amarelo foram as que nós introduzimos agora, que relaciona a potência elétrica com a tensão e com a corrente. Daí nós temos as formulazinhas aqui em amarelo. Mas talvez você se pergunte então, de onde vieram esses quadrados e essas raízes que relacionam a potência com a tensão, a corrente e a resistência? De onde vieram essas fórmulas aqui? Essas aqui em amarelo e verde, nós vimos que fazendo uma álgebra simples, nós conseguimos jogar aí com os termos, né, trocar eles de lado na nossa equação lá e encontrar as fórmulas em verde e em amarelo. Mas e aqui os quadrados e as raízes? Você vai ver que não é difícil. Essas fórmulas foram deduzidas por um processo muito similar de álgebra. Vamos dar uma olhada? Olha só. Aqui no cantinho está uma daquelas fórmulas em verde, que é a que relaciona que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E mais outras duas fórmulas em amarelo, que nós tínhamos visto lá na nossa figura, que são essas aqui, né, em amarelo e em verde. E o que nós vemos aqui? Essas fórmulas aqui que eu separei, que relacionam a corrente com a potência e a tensão com a potência e a corrente,
Nós vamos usar essas três fórmulas aqui para descobrir aquelas onde estão as raízes e onde estão os quadrados. Então, partindo pela fórmula mais simples, pelo menos eu acho a mais fácil para decorar, eu prefiro gravar essa aqui, quando fala da lei de Ohms, e dela trazer todas as outras. Então, a resistência é igual a tensão sobre a corrente. Partindo dela aqui, como é que eu vou chegar nessas aqui? Então, vamos lá. Nós vamos escrever isso de forma diferente. Vamos colocar aqui, ó, R é igual a tensão, não mudou nada, só que esse I aqui, essa corrente aqui embaixo, eu vou colocar o equivalente dela aqui, olha. Então, em vez de eu colocar o I aqui embaixo, eu vou colocar o seu equivalente, que é P sobre V. Então, vai ficar R é igual a V sobre P sobre V. Ou V dividido por P sobre V. Como que eu resolvo isso daqui? Se nós nos lembrarmos das nossas aulas de matemática, quando nós temos a divisão de duas frações, nós basta colocarmos a primeira e multiplicarmos ela pelo inverso da segunda. A primeira fração seria V, mas aqui não é uma fração. Só que nós sabemos que quando um número é inteiro e nós queremos transformar ele numa fração, basta colocar ele sobre 1. Então vai ficar V sobre 1 vezes o inverso da segunda, ou seja, o V vem aqui para cima, o P vem aqui para baixo. Então vai ficar V sobre 1 vezes V sobre P. Aí agora é só multiplicar aqui, olha, em linha. V vezes V, V ao quadrado. 1 vezes P, P. Então o R vai ser igual a V ao quadrado dividido por P. Aqui temos a nossa primeira fórmula lá dos quadrados e raízes. Se eu conservar o V ao quadrado desse lado aqui e jogar o P para o lado de lá, como vai ficar? Vai ficar V ao quadrado é igual a P vezes R, ok? Se V ao quadrado é igual a P vezes R, então o meu P, conservando o P aqui e jogando o R para o lado de lá, nós vamos ter que P é igual a V ao quadrado dividido por R. O R estava multiplicando, veio para o lado de cá, ficou dividindo. E essa daqui também é simples de deduzir. Se a tensão ao quadrado é igual a P vezes R, a tensão vai ser igual a raiz quadrada, que é o inverso aqui do quadrado, vai ser a raiz quadrada de P vezes R, ok? Então, nessa sequência aqui, nós deduzimos 3 daqueles quadrados e raízes. Usando a mesma fórmula inicial, que é o R igual a V sobre I, agora eu consigo deduzir as outras 3. O que eu vou fazer? Só de olhar aí você já percebeu, né? Ao invés de eu substituir a parte de baixo, agora eu vou substituir a parte de cima. Então, R vai ser igual, em vez de eu colocar o V, eu vou colocar o equivalente dele ali, ó, P sobre I. P sobre I dividido por I. Usando o mesmo processo lá de cima, isso vai dar P sobre I vezes 1 sobre I. Então, multiplicando aqui, eu vou ter que R vai ser igual a P, que é P vezes 1 é P, e I vezes I é I ao quadrado. Então, R vai ser igual a P sobre I ao quadrado. Usando o mesmo processo que nós fizemos lá em cima, se eu conservar o P e passar o I ao quadrado, que está aqui para o outro lado, então P vai ser igual a I ao quadrado vezes R. Se eu mantiver o I ao quadrado aqui e passar o R para o outro lado, então vai ficar como assim? Vai ficar o I ao quadrado é igual ao P, o R que estava aqui vai passar dividindo. Então, I ao quadrado é P sobre R. E daqui, então, eu derivo a minha última fórmula dos quadrados e raízes. Se I ao quadrado é o P sobre R, I vai ser igual a raiz quadrada de P sobre R. Ok? É assim que nós encontramos aqueles quadrados e raízes do círculo mágico lá da lei de Ohms, ou como você queira chamar, desse formulário aí, que é todo derivado da lei de Ohms e que relaciona potência, tensão, corrente e resistência. Eu espero que você tenha gostado. Isso é mais uma curiosidade para você entender como que essas fórmulas foram deduzidas aí e como que elas se relacionam, ok?
Isso encerra o nosso assunto a respeito de resistores. Nós vamos introduzir novos conceitos aí para frente. É claro que nós não esgotamos tudo que poderia se dizer a respeito de resistores, mas esperamos ter fornecido as informações básicas necessárias para que você consiga entender o que vem pela frente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar isso com seus amigos. Isso nos incentiva a continuar o trabalho. Agradeço então a atenção de todos. Até o nosso próximo vídeo.